Olá, turma! Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós falaremos sobre a grafia dos verbos terminados em -an e -ão. Uma das dúvidas mais frequentes em língua portuguesa são as terminações -an e -ão, em virtude da semelhança sonora que há entre as duas formas verbais. Ocorre um significativo equívoco quanto à utilização de tais terminações, manifestado, sobretudo, pela troca de uma forma pela outra. Confira como as terminações são facilmente explicadas em nossa gramática. Primeiro, usa-se a -an se o verbo estiver no passado. Exemplo: falaram, disseram, ouviram. Já o -ão, aotil, usa-se se o verbo estiver no futuro, certo? Então, nós temos aqui a nossa tabelinha, an vezes ão. An significa que está no passado, comeram, e ão, no futuro, comerão. Então, no exemplo, ficará assim: as crianças comerão, com AM no final, muito no lanche, pois sabe que amanhã não comerão mais, que se trata do futuro terminado em aotil. Toda regra tem a sua exceção. Então, vamos ver aqui. As formas verbais sonham, ganham e falam, no caso do AM, e que não estão no passado, e nas formas verbais dão, são e vão, no caso do ão, que não estão no futuro do presente. E usa-se a terminação -an se a palavra for verbo, independentemente de ser passado ou presente. E também se for paroxítono, tá certo? Então, vamos ver o exemplo. Todos falam ao mesmo tempo. Observe que falam está no presente do indicativo, mas a palavra é verbo e é paroxítona. Então, a regra, ela se encaixa perfeitamente. Outro exemplo, quando eu digo, eles disseram a verdade. Disseram está no pretérito perfeito e é verbo e paroxítono. Usa-se a terminação -ão se a palavra, primeiro, for verbo e oxítona ou monossílaba tônica. Exemplo: dão, que é o verbo e monossílaba tônica. Dirão, verbo e oxítona. B, se for substantivo e oxítona, como por exemplo, corrimão, saguão, senão. C, se for substantivo e paroxítona, exemplo, órgão, órfão e cristão. Então, recapitulando, quando usar o -an, AM, as terminações -an é usada em formas verbais referente ao passado, ou seja, em formas que indicam que uma determinada ação aconteceu no momento específico do passado. É a terminação da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo ou da terceira pessoa do plural do pretérito mais que perfeito do indicativo. E como o pretérito mais que perfeito indicativo é um tempo verbal com uma utilização muito reduzida, essa terminação é quase exclusivamente usada na indicação do pretérito perfeito do indicativo, tá certo? Exemplos com -an. Primeiro, ontem os meus pais chegaram de viagem. Então, chegaram termina com -an, tá certo? Passado. Outro exemplo, os atletas correram a maratona na semana passada. Correram também terminada com -an, pois está no passado. E quando usar o -ão? A terminação -ão é usada em formas verbais referente ao futuro, ou seja, em formas que indicam que uma determinada ação acontecerá no momento específico lá no futuro. É a terminação da terceira pessoa do plural do futuro do presente do indicativo. Exemplos com -ão.
Amanhã os meus pais chegarão de viagem. Chegarão, terminação ão. Vai acontecer ainda amanhã. Outro exemplo, os atletas correrão a maratona na próxima semana. Então, correrão, terminação ão, porque vai acontecer ainda na próxima semana, futuro, certo? Algumas formas irregulares, elas apresentam a terminação ão no presente do indicativo, como, por exemplo, são, estão e dão. Essa terminação não é, contudo, a regra, ocorrendo apenas em alguns verbos irregulares, tá certo? Então, sobre essas informações ainda, nós iremos para a nossa atividade no livro de português de vocês, que está na página 24, tá certo? E vocês irão ler a princípio essa tirinha e em seguida responder as questões até a página 27, tá ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem chamar, que eu estou à disposição, tá certo? O que vocês precisarem. E até a nossa próxima aula.